Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Aí eu brinquei com os irmãos lá. Falei, irmão, amanhã o culto vai ser uma benção. Vai ser o fogo só. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. O versículo que todo mundo conhece. Filipenses, lá no Novo Testamento, né? Você pega aí Efésios, perto de Efésios aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra, ó: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos repetir todo mundo junto? Pois Deus que opera segundo a sua boa vontade. Só os homens agora, vamos lá, só os homens. Só as mulheres. Os homens leram mais forte, mas as mulheres leram mais bonito. Glória a Deus. Senhor, é a sua palavra, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã. No nome de Jesus, possa falar aos nossos corações. O Senhor sabe, Deus, a necessidade, Pai, de cada um aqui nesta manhã, que precisa ouvir. De todos nós, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Sabe como as pessoas entraram aqui nesta manhã, como eu entrei. Então, nós entregamos as suas mãos, que o nosso coração esteja aberto, Deus, para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. O Paulo, quando ele está escrevendo para os filipenses, que ele fala assim, ó: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amados, quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, engraçado, se Deus opera no meu querer, será que eu tenho livre-arbítrio mesmo de escolher aquilo que eu quero para a minha vida? Aí eu falei assim, bom, se Deus está operando o querer em mim, só que Paulo termina falando assim, ó, segundo a sua boa vontade. Então, amados, eu quero falar para você, ó, que nós somos guiados por Deus para fazer a vontade do Pai, amém? Para fazer a vontade dele. Você entregou sua vida para Jesus, você veio para o reino de Deus, foi batizado no corpo de Cristo, e agora o Espírito Santo ele vai caminhar você, vai te ajudar a guiar você, para que você caminhe em direção à vontade de Deus, irmãos. E tudo que sai da vontade de Deus vira carnalidade e pecado, e pode ser que você não tenha como voltar mais, se você andar por um caminho que é fora da vontade de Deus. Mas eu vou ler o versículo para você na linguagem de hoje. O mesmo versículo na Bíblia, na Nova Tradução da linguagem de hoje. Fala assim, ó: pois Deus está sempre agindo em vocês. Olha que interessante, irmãos, presta atenção. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Olha que profundidade do versículo lá. Vou ler de novo. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Quando você entregou a sua vida para Jesus, irmãos, agora você vai fazer algo que é fora da vontade de Deus, não tem uma vozinha acusando e falando para você, não vá por esse caminho, porque o Espírito Santo, ele guia. Jesus mesmo disse, se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Porque, irmãos, por nós mesmos nós não conseguimos. A nossa alma, né, a nossa carne, ela é terrível. Ela fica gritando lá dentro, querendo que você satisfaça ela com outras coisas, que não seja
a vontade de Deus. Paulo escreve aos Gálatas que existe uma batalha entre a carne e o espírito se opondo um ao outro para que não façais o que quereis. Mas também você quer vir à igreja. Aí você acordou hoje de manhã com a chuvinha, rapaz, que friozinho. Senhor, tem culto hoje. Não é, irmãos? Não é assim? Você acordou de manhã hoje. E eu mesmo olhei e falei, é que eu tenho que pregar, senão eu não ia. Não, tô brincando. Mas a carne não quer que você venha ao culto, que você participe das coisas. Ela fica se opondo ao Espírito para que você não faça o que você quer. Mas Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele sempre está agindo em você. Sempre ele está. Porque você recebeu no seu Espírito, né? O Espírito Santo, o seu Espírito nasceu de novo e você tem o Espírito de Deus agora. Mas a carne, ela começa a se opor, mas o Espírito está agindo. Pensa que não, mas ele está agindo na sua vida. Tanto é que você está aqui, aleluia. Só a carne não quis, mas você veio. Pelo Espírito, irmãos. Pelo Espírito Santo. Olha, Lucas, volta um pouquinho, Lucas. Até Jesus, nas suas ações, Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus está na terra como homem, né? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Eu quero enfatizar para você, Jesus, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Olha, irmão, sendo guiado pelo Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ali. E foi tentado pelo diabo. O diabo sabia que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então o diabo se opôs agora para tentar tirar Jesus da vontade de Deus. Para que Jesus não fizesse a vontade de Deus. Mas o Espírito que guiou Jesus e levou Jesus ali para o deserto. Olha o que o diabo vai falar para Jesus no versículo 3. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava em jejum, fazendo a vontade de Deus. O diabo vai lançar uma palavrinha de dúvida na mente. O versículo que eu li para você lá de Filipenses não fala que ele opera nos nossos pensamentos e nas ações? Então Satanás lançou um negócio para causar dúvida em Jesus. Mas se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus vai responder para ele, Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmão, já viu quando você planeja um jejum? Você que tem costume aí de jejuar, é importante o jejum, porque o jejum não muda Deus não, viu? O jejum muda nós. Quando você jejua, irmãos, acontece um negócio espiritualmente que não tem como explicar, você tem que fazer para você ver. Mas, por exemplo, você planejou jejuar na segunda-feira, no domingo à noite. Domingo à noite você come o triplo para aguentar outro dia. Aí, rapaz, você vai fazer o jejum, você acorda de manhã, a primeira coisa que você sente é o cheiro do café, rapaz. Não é o cafezinho, quem gosta do cafezinho. Mas por quê, irmão? A carne já começa. Faz o café, faz o café, faz o café. Porque o diabo, a carne, não quer que você faça a vontade de Deus. Ele sabe que o jejum vai mudar, vai aumentar a sua fé. E fica lutando, né, rapaz? Aí você lembra: nossa, ontem eu fui no supermercado e eu comprei aquele doce de leite maravilhoso de barra. Eu não vou poder comer depois do almoço. Você começa a lembrar de tudo que tem na geladeira. Eu lembro da historinha que o pastor contou. Você não lembra sobre o pastor agora, foi uma pregação que eu vi, mas do irmão em jejum. O irmão dormiu, acordou, fazia jejum vários dias, assim, mais ou menos essa história.
Ele acordou e não aguentou e foi lá e comeu, quebrou o jejum. Falou, pastor, não aguento não. Por quê? Não, sonhei que tinha uma coxa de frango correndo atrás de mim de madrugada. Ô, meu pai. Irmãos, é brinquedo fazer jejum. Quem já fez jejum aqui? Olha, não é fácil, irmão. Falo pra você que não é fácil. Eu gosto muito de bolo. Eu amo bolo. Aí, esses dias atrás eu fiz um jejum e tinha um bolo de cenoura. Na quarta-feira eu faço bolo de cenoura para eles levar na escola. Irmãos, eu ficava lembrando do bolo toda hora, um café com leite. Falei, meu Deus do céu. Eu fui ter mais ou menos umas 4 da tarde assim. Eu estava em casa. Mas eu fiquei ali no lugar que eu estudo lá, fiquei ali orando. Eu não vou sair daqui. Lembrando copão de café com leite, café com bolo. Oh, meu Deus. Que coisa. Mas a carne fica, né? Fica chamando, rapaz. Fica chamando a gente. É impressionante. E Jesus aqui estava 40 dias, irmão, sem comer nada. Jesus fazendo o jejum. Jesus lembrou do pãozinho fresquinho, saído do forno. Mas pela palavra, Jesus venceu. Ele falou assim, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Aí o diabo vai tentar de novo. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Olha, irmãos, Satanás falou para Jesus, mostrou os reinos, as obras da carne, o mundanismo para Jesus, o glamour do mundo, dinheiro, mostrou tudo para Jesus, o poder, e falou para Jesus, olha, tudo isso eu vou te dar. Porque, irmãos, Jesus veio para conquistar o reino, amém? Para estabelecer o reino de Deus. Então Satanás quis dar uma adiantadinha para Jesus, olha, eu te dou este reino para você, já pega antes, te dou o reino, se você se prostrar e me adorar. Mostrou lá para Jesus. Imagina a mente de Jesus, naquela hora. Mas Jesus estava em jejum, amém? Em oração. Ele venceu aquele pensamento e falou para o diabo, olha o versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. E o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem e que te segurem nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Irmãos, aqui Satanás ele levou Jesus no templo. Imagina levasse Jesus em cima desse telhado aqui e falasse, pula daqui porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te guarde. Só que ele omitiu, que é o Salmo 91, ele omitiu um pedaço. Está escrito lá, para te guarde no teu caminho, não pulando de um prédio. Então Satanás ele tentou também enganar Jesus pela palavra, mas ele tirou um pedaço da palavra. Olha que... Mas Jesus estava no Espírito também, por isso que eu falo para você, irmãos, tem que andar no Espírito, porque a hora que vier qualquer coisa que queira roubar, minar sua fé, você vence tranquilamente. No versículo 12, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Jesus venceu pela palavra, mas o diabo saiu. Agora eu não consegui pegar, irmão, vou voltar. Momento oportuno, irmãos. Se teve uma vitória aí, glória a Deus. Mas domingo que vem, ou na quarta-feira, ou na oração sexta-feira, vai vir a batalha de novo para você não vir à igreja. Lá na sua casa você venceu uma batalha, glória a Deus, mas vai vir outra coisa. Você vai ter que vencer de novo, porque o diabo, se uma coisa que o diabo tem, é paciência, viu? Tem muita paciência. Então, amados, o Espírito ele opera também na mente aqui, nas nossas ações, para que a gente faça a vontade de Deus. E a mente da gente, rapaz, ela é difícil, né? A mente ela é difícil, irmãos, porque passa tanta coisa nessa cacholinha aqui. Sabe que muita gente não consegue conquistar muita coisa de Deus porque acha que não merece. Tem um pensamento de não merecimento. Eu não sou nada, quem sou eu para receber as coisas? Eu sou tão falho, sou tão pecador, eu erro tanto. Jesus não se importa comigo.
Falo para você, se importa sim, viu? Amém? Você é especial para Deus. Você foi feito o melhor de Deus. Quando Deus, né, a Patrícia pregou, o pastor já falou várias vezes, quando Deus foi criar todas as coisas, ele disse para a terra, brote sementes e tal. Mas quando foi criar o homem, ele disse, façamos, falou com ele mesmo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu expliquei do Elohim, né, que Deus pessoa fez seres pessoais com personalidade. Então não fique pensando que você não merece, nossa, eu não mereço, sou tão falho, não, porque Deus, Ele ama você, irmãos. E você sabia que Deus, Ele declara para Israel que Israel é importante? Olha, Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Fala assim, ó. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha, irmãos, o que Deus está falando para Israel? Ó? Se vocês me servirem, vocês serão a minha propriedade peculiar, especial. Isso que Deus está falando aqui para o povo. Ó. E vocês serão para mim reino sacerdotal, irmãos. Na época aqui de Moisés, né, no Oriente Médio, um sacerdote era o nível máximo de importância entre o povo. Por isso que Deus chama sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, porque é o nível máximo de importância. Uma pessoa que era sacerdote era muito respeitada. Chegava no lugar, era muito respeitado. Então Deus falou, vocês serão os meus sacerdotes. E onde vocês chegarem serão respeitados. Eu pergunto para você, aconteceu isso ou não? Aconteceu, irmãos. Deus separou o povo de Deus. Quando o povo estava diante de Jericó, a Raabe disse para os espias, olha, nós sabemos as maravilhas que o seu Deus estão fazendo, como vocês são um povo forte, porque o Senhor é com vocês. Amém? Então eu falo para você, irmão, você entregou a vida para Jesus no Novo Testamento. 1 Pedro, olha, 1 Pedro, o mesmo princípio do Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Muita gente tem um adesivinho empregado no carro, né, com esse versículo. 1 Pedro 2, versículo 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Olha o que diz a palavra. Vós, porém, sois a geração eleita. Glória a Deus. Irmão, você é a geração eleita em Cristo. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que você é em Cristo, ó, você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real, aleluia. Você é uma nação santa. Irmãos, nós somos muita coisa, aleluia. Nós somos muita coisa na presença de Deus, irmãos. Não fique pensando que você, eu não mereço. Deus não opera porque eu não mereço nada. Não, irmão, você merece. Deus diz para você, olha, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Então, uma passagem bonita também em Ezequiel. Abre comigo no livro de Ezequiel, pega aí o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 16. Agora tem uma
um nome também bonito que Deus chamou Israel. Isaías declara, Isaías 41 fala assim: você é o vermezinho de Jacó. Deus declarou para a nação: vocês são o vermezinho de Jacó. Isso é a descendência ali de Jacó, né? Que o texto quer dizer. Mas ele chamou o vermezinho de Jacó. Num ato carinhoso, irmão. Não foi insultando, não. Deus chamou num ato carinhoso. Então, amados, ó, Ezequiel capítulo 16, versículo 1, fala assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Era um costume também, viu, irmãos, que tinha lá, os recém-nascidos passavam sal nos recém-nascidos para poder tirar ali, para limpar, né? Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Antes foste lançado em pleno campo pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste. Deus está comparando que Jerusalém, ó, com um recém-nascido que foi lançado e jogado fora. O versículo 6: passando eu por ti, vi-te, aleluia. Irmãos, Deus passou por você, amém? E te viu. Passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do teu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei no teu sangue e te ungi com óleo. Eu te vesti de roupas bordadas e te calcei braceletes em tuas mãos e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada com ouro ou prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formosa em extremo e próspera, até chegares a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Irmãos, olha o que Deus fez com Jerusalém. Uma nação que estava jogada, Deus tratou como recém-nascido, cuidou e deixou numa posição de rainha. Amém, irmãos? Então eu falo para você, você pensa que não merece, que não vale nada? O Senhor é que te cura, o Senhor é que te sara e que te diz, né, eu estou contigo em todo o tempo. Fica tranquilo, irmãos, entrega a sua vida mesmo, entrega aí os teus problemas, as suas ansiedades, porque o Senhor ele tem cuidado de você, ainda que você não perceba. Ainda que você não perceba, Deus tem cuidado de você. E engraçado que Paulo fala a mesma coisa Paulo fala aos Efésios, porque eu tenho te apresentado vocês como uma noiva, sem ruga e sem mácula. Está vendo? Do mesmo jeito que Deus cuidou no Antigo Testamento, Deus tem cuidado da igreja também, para nos apresentar diante dele lá. Amém, irmãos? Então Deus declara coisas boas a nosso respeito, a gente, só que a mente da gente, aquela mente de escravo, de condenação, fica pensando que a gente não merece as promessas. E não é assim, né? Você merece muita coisa. Irmão, Satanás, então, ele opera para tentar tirar, isso mesmo, para tentar tirar a fé da sua vida, para que você não se salve crendo. Quando Jesus propôs uma parábola em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13,
versículo 3, Mateus capítulo 13, versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, Jesus propôs a parábola. Você vê que o semeador ele lançou uma semente. E algumas caíram na beira do caminho, e as aves vieram e comeram aquela semente. Depois ele vai falar assim, que outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia terra o bastante. Acabou que a raiz não tinha profundidade, acabou secando. O sol secou aquela planta. Aí ele fala assim que outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e aquela semente também não pôde dar fruto. Mas ele fala assim que a outra caiu numa boa terra, e ela produziu frutos. Aí Jesus então vai explicar a parábola. Olha o versículo 18 agora, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, você está ouvindo hoje a palavra? Bem? Então é para nós. Você está ouvindo a palavra? Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Está vendo, irmãos, que é na mente? E o versículo lá que eu li, o primeiro versículo falando que Deus ele opera no nosso pensamento, nas nossas ações, para nós fazermos a vontade de Deus. Só que Satanás ele trabalha e lança muitas coisas na nossa mente. Irmãos, aqui é uma batalha, viu? A mente nossa é uma batalha. Ele lança muitas coisas para que você não entenda a palavra, para que você não creia na palavra. E no seu dia a dia, que você precisa ir colocar a palavra em prática, precisa resolver alguma coisa, irmãos, às vezes você não consegue escutar a voz de Deus, porque a mente está cheia de coisa. Eu vi uma pesquisa dizendo que a geração de hoje, muito Instagram, muito Facebook, redes sociais, posta vídeo, faz isso, muito exposto às redes sociais, exposição à internet, e a mente está tudo cheio daquilo. Aí quando precisa-se resolver um problema maior, a sua mente vai buscar aquilo que você tem de referência para resolver um problema maior. O que vai buscar? Videozinho no Instagram, TikTok. E as pessoas não conseguem resolver problemas, nem são maiores, problemas pequenos, simples de resolver. As pessoas não conseguem porque a mente está cheia de redes sociais. Olha para você ver, irmãos. Quando você fica muito exposto a isso, aí você não lê, não busca outras coisas, né? Não lê a palavra, não enche a sua mente da palavra de Deus. Quando você precisa lá de alguma coisa, buscar nos seus registros, vamos dizer assim, você não consegue resolver problemas que são simples de resolver, você não consegue resolver. Jesus está falando aqui, que a pessoa não entende na mente. Aí, vem o maligno, ó, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Olha, irmão, você sai daqui, nossa, recebi a palavra, mas como a sua mente está cheia de outras coisas e não da palavra, o diabo vem e arranca. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquela palavra não vai produzir fruto em você. O versículo 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22. Que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Você até crê em Cristo, você até tem a palavra, mas quando vem as preocupações do mundo, porque sua mente está cheia de outras coisas, irmão. Não precisa encher essa cacholinha aqui da palavra. Estar ali com Deus, orando, lendo a palavra, porque a hora que vier as preocupações, você consegue parar. Igual eu vi um pastor explicando que Neemias, como que Neemias resolveu a situação dele. Neemias sentou e ouviu muitas pessoas ali. Ouviu muitos líderes falando as coisas, mas ele sentou. Porque quando você senta, você medita mais, né? Você está numa situação ali. Quando você senta para pensar na situação, rapaz, a sua mente é daquela acalmada, vamos dizer assim. Neemias, e muitos falaram, mas Neemias deu ouvidos ao irmão dele. Ele ouviu, que ele atentou para as palavras do irmão dele, falando de Jerusalém. Muita gente falou tanta coisa, mas Neemias ouviu um só. Ele conseguiu parar, desacelerar a mente e conseguiu ouvir e resolver o problema dele. Então, amados, a nossa mente está sendo bombardeada em todo o tempo. Se você não estiver cheio da palavra, mesmo que você recebeu a palavra que hoje, lá no seu dia a dia, você não vai conseguir aplicar, porque vai estar sufocado. Vai estar sufocado. E fala assim, né? A sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas versículo 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É o nosso caso, aleluia. A nossa mente que está cheia da palavra e a gente vai dar fruto lá fora. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, então, ele opera na nossa mente para a gente fazer a vontade de Deus e opera também nas nossas decisões aí, irmãos, nas nossas ações, do que nós estamos fazendo. E o Satanás, o que ele quer fazer? Ele quer cegar o seu entendimento. Sabia disso? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se salvem crendo. Olha, o diabo cegou o entendimento, irmãos, na mente. Cegou a mente para que a pessoa não compreenda a palavra e não se salve crendo no Evangelho. Então o diabo ele trabalha para cegar a sua mente. Mas Paulo fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, permanecer inabaláveis. Olha lá, Efésios capítulo 6, acho que todo mundo conhece esse texto, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10. No demais, lá no finalzinho, Efésios 6, versículo 10. Mas assim, fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estares por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo? O escudo da fé é pela palavra, irmãos, que você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo? Quem sabe o que é o dardo? Tem um alvo lá, não tem? É tipo uma flechinha, e a gente tem um joguinho no Kinect do Xbox lá, que é o dardo. Você tem que mirar bem certinho e jogar para você pontuar. Então Satanás ele fica lá de longe, ao derredor, porque ao redor estão os anjos, amém?
Mas ele fica ao derredor, rapaz, ó. Joga lá. E falando com outro demoninho que acertei. Foi no alvo. Mas o crente tem ali o escudo da fé que você protege dos dardos. O diabo joga de novo. O rapaz, dessa posição que está dando certo. E vai lá, pega mais 7 capeta, vem do outro lado. Mais 7. E jogando, irmãos. Está aí bombardeando a sua mente. Todo o tempo. Mas o escudo da fé, ele vai apagando todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Agora, o irmãozinho que está meio balangando na fé, está meio cedendo a carne, irmãos. O escudo está abaixado e aí os dardos vão entrando. A igreja lá não está com nada, não. O irmão chato. Começa, irmão. Começa o negócio. Vamos no culto hoje não, estou desanimado, cansado. E vai indo, rapaz, você vai desviando. Inconscientemente, devagarzinho. A igreja é fria, irmão. Você vem com a mente tudo cheio de coisa. Com Mion. Nem sabia os programas da Globo, mudou todo mundo, né? Mas agora, por causa da Copa do Mundo, a gente assiste os jogos da Copa lá, aparece os comerciais dos programas que tem. Irmão, mas é só porcariado, irmão. E tem coisa que você assiste, nem é pecado. Mas é embaraço. Fica embaraçado com o negócio. Aí chega no culto, os irmãos estão aqui até suando, louvando, você está desanimado. Tá mesmo, a mente está cheia de um monte de coisa. Igual eu falo para você, irmãos, olha. Esteja conectado com Deus, não que você não possa assistir nada, mas esteja conectado com Deus, orando, e vá para o culto naquela expectativa mesmo do fogo descer, que eu falo para você, olha, o negócio desce. E você sai daqui renovado. E com a vida transformada, porque não adianta nada você chegar aqui, receber o fogo, dançar, e ir embora e a vida não mudar. Tem que mudar. Até briguei com as irmãs do congresso. Briguei. A Bruna quase bateu em mim. Falei assim, Bruno, a Bruna contando a maior empolgação que foi no congresso de mulheres, tal. Falei assim, então beleza. Mas se não tiver transformação de vida, não adiantou nada vocês lá. Eu falei brincando, né, lógico. Quase bateu em mim, rapaz. Eu tô brincando, Bruno. Mas é verdade, irmão. Assim, você recebe a palavra, irmão, você tem que sair daqui e transformar a sua vida. Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Não adianta nada eu receber a palavra que é alegre, e eu voltar lá fora e continuar com a mesma vida, irmãos, não dá. A gente precisa crescer, eu falei isso no ano passado, a gente precisa amadurecer e crescer. Olha, para encerrar minha pregação, vou trazer um exemplo para você no Antigo Testamento. Deus opera no nosso entendimento e nas nossas ações para que a gente faça a vontade dele, amém? Mas Sansão, falar para você da vida de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus para julgar o povo de Israel. No livro de Juízes, capítulo 13, fala. E o nascimento, irmãos, de Sansão foi prometido por Deus. Sansão vai aparecer para a mulher de Manoá. O anjo do Senhor aparece ali para a mulher de Manoá e fala assim, neste ano você vai ter um filho, e esse filho vai livrar Israel dos filisteus. E fala para ela assim, você não toma nenhuma bebida forte e nada que possa prejudicar aí a sua gravidez. E o menino, ele vai ser nazireu de Deus. Nazireu, irmãos, era um voto que tinha no Antigo Testamento, que a pessoa era consagrada a Deus, então ela não podia chegar nada de bebida forte que viesse do fruto da vide, não podia estar perto de um corpo morto e não poderia cortar os cabelos. Era consagrado ao Senhor. Está escrito em Números, capítulo 6, se você depois quiser ler lá, sobre o voto de nazireado. E o anjo do Senhor fala para a mulher de Manoá, olha, esse menino vai ser consagrado a Deus, então não passará navalha sobre a cabeça dele, e não beberá nada que vem do fruto da vide. E a mulher chegou em casa e falou para o Manoá. Aí sabe o que o Manoá vai fazer? Ele não acreditou na mulher, rapaz. Manoá vai orar e vai pedir para Deus confirmar. E ele começa a orar e a mulher sai para o campo.
De repente o anjo do Senhor vem de novo. E ela corre em casa e fala: marido, o mesmo homem que falou comigo está lá no campo. E o Manoá vai correndo. Aí Manoá vai perguntar para o anjo do Senhor. E não sabia, viu, irmãos, que era o anjo do Senhor ainda. Para ele era um homem, uma pessoa comum. Perguntou para ele assim: olha, como será? Qual é o propósito desse menino? Como vai ser a vida desse menino e por quê? E qual é o serviço dele? Olha o que Manoá pergunta para o homem. Aí o anjo do Senhor então responde a mesma coisa. Ele fala assim, engraçado que o anjo fala assim: já falei para sua mulher. Irmão, tem umas mulheres que é de Deus, né? Tem umas irmãs aí que são de Deus, rapaz. Acredita na sua mulher, meu irmão. Eu brinco com a Patrícia, tem hora que eu não enxergo algumas coisas. Ela fala para mim, não, rapaz, eu vou dar ouvido para ela. E às vezes eu não dou ouvido, faço. Aí chega em casa, aí vem a lição de moral, né? Eu falei para você não fazer. Eu falei para você não fazer. Irmãos, mas quem é as irmãs de Deus aí? Amém? As irmãs são de Deus. O anjo disse para Manoá: falei para sua mulher, mas vai ser isso, ele será nazireu de Deus e ele vai livrar o povo. E nasceu Sansão e o Espírito do Senhor foi com ele, aleluia. O Espírito de Deus foi com Sansão. Mas Sansão, rapaz, aí que eu falo para você, irmão, Satanás, o diabo, ele trabalha na sua mente para você não fazer a vontade de Deus. Ele sabe que Deus tem promessas na sua vida, ele sabe a bênção que tem sobre você, ele sabe que você vai ser instrumento para ganhar a sua casa, então ele quer arrancar você da presença de Deus. E o Sansão se engraçou com uma mulher filisteia e falou para o pai dele: pai, eu quero que o senhor pegue uma mulher filisteia lá como esposa para mim. Aí o pai de Sansão vai falar assim: meu filho, mas não tem tantas mulheres aqui na nossa nação, em Israel, por que você quer escolher justo uma filisteia? Ele falou assim: pai, eu gostei dela. Aí tudo bem, Sansão então casou-se com essa mulher filisteia. Só que a Bíblia fala assim, e não sabia o pai de Sansão que isso vinha da parte do Senhor para julgar os filisteus. Quando Sansão casou com ela e está na festa de casamento, Sansão começa a brincar com o povo. E falou assim: eu vou propor um enigma para você. E nesse caminho, irmãos, que eles estavam indo lá para Sansão, então conversar com o pai e acertar o casamento, a Bíblia fala assim que um leão novo veio para cima de Sansão e Sansão matou aquele leão. Só que um nazireu não podia chegar perto de nenhum corpo morto, porque já era impuro, considerado imundo. E Sansão, quando ele volta, ele vai ver onde que está o corpo do leão e tem mel ali naquele leão. Ele não podia chegar perto do corpo morto, mas ele foi lá. Já começou a brincar, já a mente dele já... Satanás já começou a atacar a mente. Fala: vou chegar. Comeu o mel? Nada a ver, foi lá, comeu o mel, não aconteceu nada. E assim é a nossa vida, rapaz. Você faz alguma coisa errada aqui, pega um dinheirinho ali, não deu nada. Está lá conversando. Você que é marido, que nunca elogia sua esposa, você dá uma elogiadinha para funcionário que trabalha com você, não aconteceu nada, devagarzinho. O Satanás só vai jogando, irmãos. Só vai jogando o negócio. Aí de repente você está trocando uma mensagem com alguém aí do sexo oposto. Nada a ver, nada a ver. Ele é meu amigo. Meu filho. Satanás só está lá. Só está lá jogando. Aí Sansão, então pega esse mel, come o mel, tal, dá para o pai, dá para a mãe. Só que a Bíblia fala assim: ele não disse para o pai e para a mãe onde que ele conseguiu aquela comida. Ou seja, já tem alguma coisa errada, né? Se ele já não contou onde que pegou, é porque já começou a esconder. E Sansão, na festa de casamento, ele vai fala um enigma para os filisteus e falaram para eles assim: se vocês acertarem o enigma, eu vou dar aí 30 mudas de roupa para vocês. Agora, se vocês não acertarem, vocês me darão essas 30 peças de roupa. E Sansão vai propor um enigma em Juízes. Volta um pouquinho em Juízes, capítulo 13. Você pega aí Deuteronômio, Josué, Juízes, capítulo 13. Capítulo 14, perdão.
Juízes capítulo 14, versículo 12. Disse-lhes Sansão: eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me derdes a resposta, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Se contudo não puderes decifrá-lo, vós me dareis as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Disseram eles: dá-nos o enigma para que o ouçamos. Respondeu ele: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Os filisteus que queriam decifrar para ganhar o presente de Sansão. Aí aconteceu, irmãos, eles não puderam. Os filisteus chamaram a mulher de Sansão, que também era da mesma nação deles, e falaram para ela: olha, fala com seu marido, porque ele está insultando a gente, fala com seu marido, para falar para nós qual é o enigma. Sansão não sabia daquilo, irmãos. E os filisteus ficaram ali falando para ela. Aí, o que aconteceu, irmãos? Os filisteus ameaçaram a mulher, falaram: se você não conseguir tirar do seu marido, nós vamos queimar a sua casa, a casa do seu pai. Olha que coisa terrível, irmãos. Um negócio que Sansão já fez, trazendo ali morte, né? Aí, a mulher de Sansão, a Bíblia fala que ela chorou por 7 dias no pé de Sansão. Mulher, quando quer um negócio também, eu vou falar para você, viu? 7 dias falando na cabeça dele. E ele não aguentou. E ele falou o enigma. Então a mulher foi e falou para os filisteus o enigma, e os filisteus deram a resposta. Aí Sansão, o que ele vai fazer? Vai matar 30 homens para pegar as roupas, porque ele achou que ele ia ganhar, né? Ele nem tinha o prêmio. Teve que matar 30 homens para pegar as roupas para entregar para os filisteus. Só que Sansão ficou muito chateado com aquilo, irmãos. E o pai, o sogro de Sansão, pega a mulher e dá ao companheiro dele. Sansão, quando volta então para visitar a mulher está com outra pessoa. Sansão fica irado, rapaz. Ele pega 300 raposas. E os filisteus aqui, eles realmente mataram, queimaram a casa da mulher de Sansão. E Sansão vai pegar 300 raposas agora e vai incendiar toda a colheita dos filisteus. E os filisteus, irmãos, tentam ali matar Sansão, mas não conseguem, né? Depois Sansão vai ali matar os 1000 filisteus com uma junta de boi. Mas o que eu quero falar para você, irmãos, a Sansão começou a brincar com o negócio. Achando que a tentação vem, você começa a brincar, irmãos. Lá Deus está falando para você hoje: para com isso, ponha um fim. Porque depois lá em Juízes 16, Sansão conhece uma moça chamada Dalila, e Sansão se engraça com ela, de outra nação de novo. E os filisteus falaram para Dalila: nós vamos te dar dinheiro para vocês se vocês conseguirem decifrar qual é o segredo de Sansão, da força de Sansão. Irmão, Sansão no começo não falou muita coisa, mas ali pela 3ª vez, quando ela chora e fala que você não me ama, Sansão. Sansão então fala para ela assim: não, se você fizer 7 tranças no meu cabelo e me amarrar ali, eu vou perder toda a minha força. Está vendo que ele já começou a abrir? Antes, as 2 primeiras vezes, ele falou assim, para amarrar ele com corda. Mas na 3ª vez já falou para fazer trança no cabelo. E a força dele estava no cabelo, né? Então já começou a abrir mais a porta, irmãos. Satanás vai jogando. Talvez você está achando que tem nada a ver, tem nada a ver. E de repente você já está indo para o mundão, você não está nem percebendo. Já está afundando e não está nem percebendo, irmãos. Aí Sansão fala para ela, e Dalila começa a chorar. E falar, até que ele disse: olha, eu sou nazireu de Deus, se cortarem os meus cabelos, eu perderei toda a minha força. Olha, aí Dalila, a Bíblia fala assim que Dalila entendeu que agora realmente ele falou a verdade, pela expressão do jeito que ele contou o negócio. E ela então chama os filisteus, deixa um preparado. Quando Sansão dorme, o moço vai lá e rapa o cabelo dele. Aí ela grita: Sansão, lá vem os filisteus. Quando ele levanta, pensando que ele estaria forte como das outras vezes, a Bíblia fala que ele foi preso e ficou cego, irmãos. Olha que coisa terrível. Porque, irmãos, a mente da gente, Deus opera na mente e nas nossas ações ali, alertando para que você não faça aquilo, porque o fim é a morte.
E a Bíblia fala então que depois o cabelo de Sansão cresceu, né? E Sansão estava ali entre as colunas do templo. Ele ora a Deus e fala: Senhor, manda voltar a minha força uma única vez, a última vez, para que eu julgue os meus inimigos. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Sansão e ele derrubou o templo, as colunas do templo, e todos que estavam ali morreram, inclusive Sansão. E a Bíblia fala, engraçado, né? A Bíblia fala assim que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Mas precisava ser assim? Será que você vai ter que quebrar a cara para mudar de vida e vir aqui arrebentado para tentar levantar de novo, irmãos? E pode ser que não dê tempo. Essa semana eu fui no velório de um amigo nosso lá da escola, um senhor assim, uns 50 e poucos anos, normal, não tinha nada. Trabalhou na quinta normal, na sexta-feira morreu, infarto fulminante. Você está aqui na igreja, irmãos, olha, talvez não dê tempo de voltar atrás, hein? O Satanás está lá na mente. Está lá na mente. Então, um alerta para você. Agora eu falo, Deus opera na mente, amém? E opera aí nas suas ações para que você faça a vontade de Deus. Agora eu falo, irmão, se você não está conseguindo vencer, quero deixar aqui alguns versículos para que você seja curado nesta manhã. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Eu estou terminando. Fala assim, ó. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Quando você está ali firmado na palavra, irmãos, você vai ter luz. Mas você está aqui nesta manhã, está com a mente aí sendo bombardeado para fazer coisas que não são da vontade de Deus, tentando desviar você do caminho. Você precisa aí perdoar alguém, consertar com alguém, você não está conseguindo, irmãos. Olha, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Então a palavra vai te dar direção, amém? A palavra, ela te dará a luz. Olha Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Olha, irmãos, que palavra. Porque estes mandamentos, a palavra, são lâmpada, e este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Então, quanto mais você estiver firmado na palavra de Deus, mais você vai ser curado emocionalmente, questão da sua autoestima. Amém? Você vai ser curado por isso. Colossenses, lá no Novo Testamento, Filipenses. Peguei Efésios, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quando vier um pensamento de condenação para você, que você não vale nada, que você não é importante para Deus, olha que Paulo está escrevendo, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Pergunto, quando Satanás lança algo aí para colocar em dúvida a sua fé, é verdadeiro ou não? Você vai julgar. Se não for, não pense. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai, irmão. Está vendo o filtro da palavra? Nisto pensais. Então, amados, o pensamento ele vai vir para tentar derrubar você, mas você vai julgar aí na sua mente. Outra coisa, mais um princípio aqui para você. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque, irmãos, às vezes o nosso passado quer vir à tona e nos condenar por aquilo que a gente foi lá no passado. Mas Paulo está dizendo para a igreja e para nós aqui, que nós devemos esquecer. O que passou, passou. Esquece das coisas que para trás ficam e avança para aquelas que estão diante de você. Conserta a sua vida. Nossa, mas eu fiz tanta coisa errada aqui. Paulo está dizendo, esquece. Esquece das coisas e prossiga para o alvo. Mas, irmão, pastor, eu não tenho força. Fala, pastor agora, né, irmãos? Eu não tenho força. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, e sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha, ele está falando para andar pela oração, né? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai iluminar a sua mente, guardará o vosso coração e a vossa mente, aleluia, em Cristo Jesus. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Irmãos, o Senhor é poderoso, irmãos. Não ande ansioso por coisa alguma. Satanás está lançando e tentando desviar você do caminho da palavra, mas a Bíblia está dizendo que Deus está sempre agindo em vocês, para que nós possamos obedecer, né, à vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele está agindo aí nos seus pensamentos e nas suas ações. E quando você for lá no dia a dia seu, irmãos, para alguma ação que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo vai falar para você, não faça, porque Ele te guiará em toda a verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo, vamos orar. Glória a Deus, se você quiser vir à frente também receber uma oração da igreja, pode vir, estaremos orando pela sua vida. Mas, irmãos, coloca aí a sua mente agora na presença de Deus, porque é por ela, pela sua alma, que Satanás vai tentar desviar você. O seu espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, irmão. A carne é muito fraca e quer tirar você do caminho, quer desviar você. E engraçado, quando o escritor aos Hebreus, ele vai falar da fé, ele fala assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, então a fé também opera na mente. Quando vem pensamentos assim, que querem destruir você, irmãos. Olha, as nossas armas, elas não são carnais. Segundo aos Coríntios 10 vai falar que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus, amém? Glória a Deus. Então nesse momento, coloque aí sua mente na presença de Deus. Eu não sei como que você entrou aqui pensando alguma coisa em relação à igreja, a Deus. Nossa, eu não mereço, eu não tenho mais forças. Vou lá pela fé. O diabo vai tentar colocar meus sofismas na sua mente, que são mentiras com aparência de verdade. Então, parece que o mundo é mais gostoso. Está lá nas coisas que não são de Deus, parece que é mais gostoso. Para tentar desviar você, irmãos. Mas em nome de Jesus, a sua mente seja renovada nesta manhã. Nós possuímos a mente de Cristo. Possuímos a mente de Cristo. Não vai ser um parente que vai zombar lá, Deus não faz nada, crentinho. E aquilo deixa você triste, desanimado. As pessoas que você queria que estivesse aqui não estão, e aquilo você fica pensando, nossa, Deus não opera na minha casa, que triste, queria que a minha família estivesse aqui, mas não estão. E aqueles pensamentos vêm, irmãos, para desanimar a sua fé, para largar a mão de tudo. Mas eu falo para você, o Espírito do Senhor renova a sua mente, aleluia. O Espírito do Senhor renova a sua mente. Se você quiser vir aqui à frente, então fica à vontade, tá? Para receber uma oração. Se você está aí precisando mesmo mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos em relação a Deus, o Senhor te sustém, o Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece. Oh, aleluia. Pai querido, Pai santo, nós te adoramos. Colocamos aqui, Pai, os irmãos. Vai orando, irmão, você que está aí, vai orando para Deus renovar mesmo a sua mente. Você pensar, Jesus está comigo, Deus está comigo em todo o tempo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Nós te adoramos, Senhor. Está nas tuas mãos, Pai, está nas tuas mãos. A nossa mente, Jesus, seja renovada, Senhor, seja renovada a nossa mente aqui nesta manhã, Senhor.